Exato. Eu estava falando pro pessoal aqui que a Marisa, além de ser pediatra, né, que é profissional da área da saúde, então auxilia as mães, também é mãe, então sabe da dinâmica, sabe dessa Sim, realidade, né, que não é fácil, que todo dia é um desafio novo que a gente passa. sim, principalmente na amamentação, vê com tudo, mas na amamentação, cada dia é um dia, né? E no começo, em todas as suas fases, e o desmame também, né? Que acho que a gente pode até fazer uma live sobre isso também. Passei por isso recentemente, mas é outro desafio também, né? Sim. Gente, quem E tá eu, aqui, manda a live para outras mamães, porque o assunto sempre é importante, né? Por mais que talvez nesse momento não esteja passando por nenhum desafio, a amamentação é um processo, né? E tem várias fases, várias etapas. Então, a gente, quanto mais informação tiver, melhor. Então, envie para as gravidinhas, para as tentantes. sim. Tem E uma eu acho caixinha. legal, já que você falou de grávida, né? É legal a gente falar que a gente pesquisar sobre a amamentação vem no pré-natal, né? Não depois que o bebê nasce, quando tá tudo ali acontecendo, puerpério, tudo à flor da pele. Então, é bem importante que a gente procure, busque informação sobre a amamentação ainda no pré-natal. Exato. A gente sempre fala que acho que o primeiro desafio que a mulher passa é esse, né? De talvez não saber, não ter informação que ainda na gestação ela pode procurar auxílio, pode saber, conhecer mais esse processo da amamentação, as etapas que vai ter de todo esse processo, né, para ficar mais fácil, porque depois muitas vezes ela está em casa sozinha e nem sabe que precisa de ajuda, né, que alguém poderia ajudar ela. Com certeza. E depois que o bebê nasce, eu acho que o nosso papel, né? Eu trabalho em maternidade, eu acho que o sucesso da amamentação começa num bom atendimento na maternidade, né? Num auxílio desde a hora de ouro, quando ela é possível, que o ideal é que o bebê já esteja ali em contato pele a pele com a mãe, se possível que ele faça essa primeira mamada ali na primeira hora depois do nascimento, e durante todo o tempo da internação no hospital, né? Que a equipe esteja engajada em auxiliar essa mãe, né? Ainda mais nos primeiros dias. Eu sempre falo para os pacientes, né, que amamentar não é instintivo, nem para a gente, nem para o bebê. A gente não nasce sabendo amamentar. O bebê não nasce sabendo sugar aquelas fotos maravilhosas que a gente vê no Insta das mulheres plenas, maquiadas, amamentando. Isso não é a realidade da grande maioria das mães, principalmente no início da amamentação. Então, esse auxílio dos profissionais, tanto da enfermagem, da equipe médica, realmente incentivando, auxiliando a família nesse momento ainda na internação da maternidade, evitando prescrição de fórmulas desnecessárias. Isso é bem importante ali logo no início, antes do bebê ir para casa. Esse desafio, né, da maternidade, ainda de estar lá, eu falo sempre que dependendo da maternidade que tu tá, tem várias equipes, né, várias orientações de amamentação, né? E a gente encontra também dentro da família, vem aquelas primeiras orientações, ah, mas eu fiz assim, faz assim, né? Certo assim. E aí ali a mãe começa num turbilhão de informação chegando e não sabe para que lado olhar, quem, né? Exatamente. Quem deve ajudar Quem melhor. ouvir, né? E aí começa o primeiro desafio, né? Como reconhecer, né, a orientação de cada um, como dizer obrigado, né, não precisa, ou procurar a orientação certa. Então, eu falo sempre que a gente fica cheio de dedos, né, porque é tanta gente falando que a gente não quer desagradar as pessoas, Com mas também certeza, com certeza. se vai dar certo. E aí eu falo que tem a questão do instinto, né? Sentir o que, que a gente quer, o que, que o nosso bebê quer. Então, parar, porque é tanta informação, mas tá aí o que eu quero, o que o meu bebê está precisando, né? Começar já nesse No que primeiro eu momento. acredito, né? Isso. Isso é bem, por isso também, quando é possível, a gente sabe que isso não é a realidade da grande maioria das famílias, é muito importante, quando é possível, que se faça uma consulta pediátrica pré-natal, se a família tem condição de ter um acompanhamento de um profissional que auxilie na amamentação depois da alta, que essa família já tenha contato com esse profissional,
Porque quando a gente tem um amparo de pessoas, de profissionais que você já tem um vínculo depois do nascimento, você se sente muito mais seguro para buscar ajuda e seguir orientações daquelas pessoas que você já conhece antes mesmo do bebê nascer, que você já confia naqueles profissionais antes mesmo do bebê nascer. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Então, é uma luta, eu acho. A gente tem um programa, né, de Hospital Amigo da Criança. A gente vê isso mais em rede pública, mas é uma luta mesmo no Brasil para que a gente, nas maternidades ainda, a gente seja pró-amamentação, né? Auxilie, oriente as famílias. Eu acho que nesse início a gente fazer um bom trabalho dentro do hospital ainda já é um bom passo para o sucesso da amamentação. Sim. É muito E as mães, importante. já, né, nessa consulta do pré-natal, que eu falo sempre, tanto com o pediatra como com o consultor de amamentação, procurar o profissional que você se conecte, Sim. né? Porque às vezes tu vai muito, porque esse tem no convênio, esse tem não sei o quê, esse me indicou. Você tem que já criar um vínculo, né? Então você vai ter um Tem que se período sentir para. à vontade com aquela pessoa, né? Exato, conhecer o profissional, ver quais são as condutas, né? Uma coisa importante também é a disponibilidade do pediatra, né, Maria? A gente sabe que mãe desesperada quando está em casa, o que ela quer? Ela quer uma resposta rápida, né? Então você tem que saber se esse pediatra vai estar disponível também depois, né? Na angústia, ele que vai te, não é te salvar, né? Mas vai te dar uma luz naquele momento de tensão, né? Com certeza. E eu acho que quando a gente vai para casa é muito difícil, porque a gente fica muito perdido. Então, a gente sabe hoje de dados, infelizmente, poucas pessoas amamentam até os 6 meses exclusivo. Menos ainda até 2 anos, né? Mas por que será que isso acontece, né? O que será que a gente pode fazer para melhorar essas taxas? Será que isso acontece porque a mãe decidiu não amamentar? Tem mulheres que têm as informações e optam por não amamentar. O corpo é dela, né? A gente precisa ter liberdade para escolher o nosso caminho na maternidade, na vida, enfim. Essas pessoas têm que ser respeitadas e não devem ser julgadas. Mas a maioria dos casos não é esse caso, né? A maioria dos casos, alguma coisa aconteceu no meio do caminho e fez com que a amamentação não fosse possível ser continuada. Então, eu acho que mais do que a gente falar, porque se você entrar no Google, acho que mais do que a gente falar aqui de desafios técnicos da amamentação, é claro que você pode ter uma mastite, uma fissura, ou entupimento de ducto, isso pode acontecer. Mas eu acho que o mais importante a gente falar aqui é justamente de toda a questão social, emocional por trás da amamentação, que precisa ser olhada. Eu acho que essas coisas às vezes são meio esquecidas para a gente pensar por que será que essas amamentações não estão dando certo. E o que a gente, como sociedade, pode fazer para mudar essa realidade, né? Para melhorar essas taxas, para melhorar esse quadro. Tem muita coisa envolvida, né? Exato. Até o pessoal veio uma pergunta na caixinha aqui, eu até vou para a pessoa, não sei se ela tá na live. Eu não falo o nome das pessoas na live, tá, gente? Para respeitar a privacidade de vocês, enfim. Bebê abre pouco a boca na hora de abocanhar e acaba machucando o bico. Essa é uma pergunta bem técnica, né, Marisa? A gente até falou na live hoje para falar de técnica, né? Posição, pega, coisas mais. Seria mais pessoal até, né? De cada mulher. Sim. A gente resolveu falar mais dos desafios que todas passam, que é as dificuldades, né? Da pega. Eu não sei porcentagem, sabe que muitas mulheres, né, têm a dificuldade na pega do bebê. E aí, muitas vezes, o que falta é uma rede de apoio, né, para incentivar a amamentação. Então, às vezes, o primeiro desafio que é esse, bebê, não tem uma rede de apoio em casa que incentive a amamentação, né? Procurar um profissional que vai ajudar nessa pega. Então, a rede de apoio é fundamental para essas mães. Eu falo por mim, na tua experiência também, faz diferença, né? Se alguém do teu lado, olha, sabe, a gente procura auxiliar nesse momento, né? Faz uma diferença enorme. E a mãe não fica
Você sabe que realmente está rodeada de pessoas que estão apoiando ela naquele momento, né? Na decisão que ela vai tomar, na conduta. E eu acho que a rede de apoio vai muito além do que ter uma pessoa de corpo físico ali contigo. Né? Eu sempre converso com os pais na consulta pré-natal. Falo para o pai ou para o companheiro ou companheira da gestante. É possível que você se organize para passar um tempo maior com a mãe em casa? Porque a licença paternidade do Brasil é ridícula, né? São 5 dias. O teu trabalho permite que você pegue umas férias, se organize para passar um tempo maior. Se é possível, isso faz muita diferença. Né? Isso faz muita diferença. Emocional, eu lembro quando meu marido voltou a trabalhar, eu pensei, meu Deus, ele tá se arrumando, tomou banho, eu tô aqui, fedendo a leite com esse pijama há 2 meses, né? E é um momento difícil pra gente também, quando o nosso companheiro sai para trabalhar. Então, a rede de apoio, além de ter alguém fisicamente ali, alguém que realmente olhe para essa mãe, para as necessidades e para o que ela acredita. E incentive essa amamentação, caso a mãe deseje amamentar. Porque quando a gente está muito cansada, exausta, perdida, a gente está com aquele bebê, aquele bebezinho em casa que a gente não conhece. Eu falo que a relação que a gente cria com o nosso filho é igual a qualquer relação interpessoal humana. Você não conhece um namorado e sabe o que a pessoa gosta. Você não conhece um amigo e sabe o que a pessoa gosta. Então eu digo assim, quando seu filho nasce, você o ama muito, mas a cada dia você o ama mais, porque você convive mais tempo com aquela criança. Então a gente tem um ser humaninho que vai para casa, que depende completamente dos nossos cuidados, não fala, a gente cansado, com privação de sono, então às vezes a gente fica se cobrando, meu Deus, mas eu não tô legal, não era para eu estar bem, meu filho chegou. Então, o puerpério é um momento de extrema fragilidade para a gente, não só para a gente, mas para os pais verdadeiramente participativos, também é extremamente cansativo e desafiador. Então, a rede de apoio, além de ter pessoas ali, são pessoas que entendem o que aquela família acredita e respeita aquilo. Né? Por exemplo, eu vou dar o exemplo que aconteceu comigo. Eu não dei bico artificial para minha filha, foi uma escolha minha. Eu não quis dar chupeta, escolha minha. E eu ouvi algumas coisas, mas você tá tão cansada, por que que você não dá chupeta para você descansar? Poxa, fica com a minha filha um pouco para eu descansar, isso vai me ajudar mais. Entendeu? É um exemplo que eu tô dando de que às vezes a gente ouve coisas e lê coisas e a gente fica perdido e às vezes acaba tomando uma atitude que pode prejudicar a amamentação e que se a gente estivesse descansada e apoiada, talvez a gente não teria tomado esse caminho, né? Então, essa rede de apoio, no geral, fazer comida para essa mãe, trazer uma água, fazer um mercado, ouvir como ela se sente, ficar um pouco com o bebê no início da noite para que os pais possam descansar um pouco, para que os pais possam tomar um banho, sentar e comer com calma, né? Então, eu acho que a rede de apoio respeitosa vai muito além do que ter alguém ali do teu lado, porque às vezes ter alguém ali do teu lado é pior do que você estar sozinho, dependendo da postura da pessoa. Né? Então, eu acho que isso, principalmente no início do processo da amamentação, faz toda a diferença. Uma rede de apoio respeitosa. Eu costumo dizer que o pai não é rede de apoio, que o pai é pai. Ele também precisa de rede de apoio, se ele é um pai de verdade. Mas nesse momento da amamentação, o pai é uma rede de apoio super importante para que a mãe consiga passar por esse período. Durante toda a amamentação, a gente pode ter dificuldades, mas esse início, até a amamentação fluir, a pega funcionar, o ganho de peso do bebê engrenar, tem pessoas que não têm nenhuma dificuldade, mas no geral a gente vê que grande parte das mães vão precisar de algum tipo de ajuda na amamentação, né? E esse auxílio da família, dos amigos, de quem estiver próximo, é muito importante. E até que falou, Marisa, a questão dessa rede de apoio, né? Que vai incentivar ou muitas vezes não, né? Aí entra a questão da fórmula, né? Que às vezes de ver o problema na amamentação, de tu indicar alguma coisa que seja, né? Para o sucesso, né, conseguir amamentar, vem aquela que vira o efeito bola de neve, né? Dá um complemento aqui, fórmula aqui que não faz. Exato.
E aí vai desincentivando a amamentação, né? Porque a mãe vê que aquilo é tão mais fácil, o bebê Isso, e ela, né, se sente menos culpada, porque não, realmente, agora ele tá comendo, ele precisa comer para você, tá mamando, então tá tudo certo. Só que é isso. negativo, né? Porque em vez de tu ajudar a mãe, É, às vezes incapaz, sabe que com aquilo o bebê se alimentou, e ela se sente incapaz que, poxa, eu não consegui amamentar, isso aí é, eu vou falar uma e lata. isso parece que está funcionando melhor. Já que você falou da fórmula, Andressa, eu acho legal falar sobre isso. Vou falar até da parte como pediatra. Eu sempre falo assim: fórmula é como se fosse um remédio, um tratamento que o médico tem que indicar, né? Fórmula não é água, não é uma coisa isenta de riscos. Quando a gente oferta uma fórmula para um bebê, a fórmula é feita de leite de vaca, né? Não é de leite humano. Então a gente expõe o intestino do bebê a essa proteína do leite de vaca. Então isso aumenta o risco de sangramento nas fezes, aumenta o risco de alergia alimentar, né? De várias complicações. E o que que acontece? Às vezes as famílias falam: poxa, mas o meu bebê não sai do peito o tempo todo. Será que tá tudo bem? Óbvio que a gente tem que avaliar como tá essa pega, como tá o ganho de peso do bebê. Quando o bebê sai da maternidade, ele perde peso. Os bebês podem perder até 10% do peso do nascimento, né? Antes da alta. Quando a gente vai ver esse bebê na primeira consulta, que geralmente é entre 7 e 10 dias de vida, a gente já espera que essa criança esteja ganhando peso. Então, se o bebê está ganhando peso adequadamente, a gente está acompanhando essa amamentação, tá tudo certo. Mas por que o meu bebê não sai do peito? E às vezes essa mãe ouve: ele está com fome, não é melhor dar uma fórmula? Não, se está tudo bem, está fluindo, o bebê está ganhando peso, a amamentação está tudo certo. O bebê não vai no seio só para comer. Ele vai porque ele tem uma necessidade neurológica de sugar para se acalmar, que é o que a gente chama de sucção não nutritiva, que o pessoal fala erradamente de chupetar o seio, né? Aquela sucção mais suave. Então, tem bebês que passam o tempo todo ali no seio, só que ele não está o tempo todo no seio sugando de fato uma sucção nutritiva. Ele está grande parte do tempo nessa sucção não nutritiva. Ele precisa disso para se autorregular, para se acalmar, e a mãe precisa desse estímulo para a produção de leite. A sucção não nutritiva é importante, né? Para a manutenção da produção. Ah, Marisa, mas é complicado. Eu estou sozinha em casa, eu tenho mais filhos, eu tenho a casa para cuidar. É difícil para muitas mulheres, né? Não estou dizendo aqui que é fácil. Mas isso não significa que o bebê está com fome, que ele precise de fórmula. Né? Eu gosto sempre disso. Claro, existem situações. A fórmula é nossa amiga em muitos casos. Tem indicação para uso de fórmula. Às vezes ela é necessária. A fórmula não é vilã, mas ela deveria ser usada realmente quando ela é necessária. E quando a gente dá a fórmula para a criança, por que a criança dorme? Parece que ela fica chapadona, né? Eu falo que é como se a gente comesse uma salada e uma feijoada. O nosso leite é um leite específico e ideal para o nosso bebê. E ele é muito mais facilmente digerível, né? No sistema digestivo do bebê. A fórmula, por ser um leite de vaca, ela pesa. Então, é como se você comesse um pratão de feijoada. Você vai ficar empachado. Por isso que, muitas vezes, o bebê dorme algumas horas seguidas depois de dar a fórmula. Isso não é porque a fórmula é melhor do que o leite materno. Muito pelo contrário. É porque ela é de mais difícil de gestão pelo bebê. O bebê fica pesado e dorme mais por causa disso. Então, eu acho legal a gente falar sobre essa questão da fórmula e desmistificar. Acho que a gente não tem que ser radical. Ai, fórmula nunca, jamais vou dar fórmula. Às vezes ela é necessária e a gente precisa prescrever às vezes. Mas grande parte do uso de fórmula que a gente vê por aí, às vezes era questão de ajuste na amamentação e essa fórmula não seria necessária. Inclusive, infelizmente, a gente vê um uso maior do que deveria ainda nas maternidades. Então, eu acho que é algo para se mudar na conduta dos profissionais e também na cabeça da sociedade, né? E da gente entender que o bebê ficar o tempo todo no seio, se tá tudo certo, é só o que ele precisa, né? É a demanda natural de um bebê saudável. Tem bebês que vão demandar menos dessa sucção não nutritiva, tem bebês que vão vai ter.
Oi, Voltou? voltou. Marisa, eu falo sempre, né? No desespero, né? Geralmente a família coloca a fórmula sem, às vezes sem falar com o pediatra, sem orientação de Sim. ninguém, porque acha fácil, né? A gente encontra em farmácia 24 horas, então na madrugada, desespero, o pai vai lá, compra, traz, abre aquela lata e ali começa, começa só ladeira abaixo. Porque daí tu acha que aquilo é a solução do problema e na verdade está se tornando um problema, né? Porque a família não teve orientação antes. E no desespero. Até porque, além da fórmula, nesse desespero, a galera acaba dando na mamadeira, né? Que também não é a melhor opção, que além e também traz mais risco ainda para a amamentação, né? O uso da mamadeira. Mas olha, no desespero do cansaço, a gente faz de tudo. Eu lembro numa madrugada que eu falei pro meu marido, Evandro, você vai comprar uma chupeta, que eu não aguento mais essa criatura o tempo todo no meu seio. Aí ele falou, Marisa, respira, você não quer isso. Eu brinco assim, de dia a gente tá cansado, mas a gente raciocina melhor. De noite é muito tenebrosa a nossa vida com o bebê. Para mim foi muito difícil a questão da privação de sono, ainda é. Se eu não tivesse o meu marido naquele momento, ciente do que eu acreditava e me apoio, eu tive vontade de assassinar ele naquele momento, tive. Mas se eu não tivesse ele naquele momento do meu lado, talvez a minha história teria sido diferente. E isso não é porque as famílias vão para o caminho mais fácil, porque as pessoas querem fazer isso. Não, muitas vezes é falta de informação, né? Falta de profissionais ali do lado. E isso é muito complicado, porque a gente vê na maioria a maioria das crianças são acompanhadas pelo SUS, né, na puericultura. Pouquíssimas crianças são acompanhadas por pediatras. E muitas crianças, a maioria das consultas não são acompanhadas nem por médicos. Se tem pediatras que têm dificuldade de lidar com essa questão da amamentação, imagina um médico que não é pediatra, imagina um enfermeiro, né? Então é difícil. É difícil porque essa família, no Brasil, pelo menos, a gente tem uma dificuldade muito grande em ter uma rede de apoio profissional adequada nesse momento para essas mães, né? E isso facilita muito um desmame precoce, entre outras complicações, né, para o bebê, mas é bem complicado essa questão também. Ai, a madrugada, eu falo sempre, a madrugada é solitária, né? E muitas vezes é Sim. só o bebê aqui. Eu lembro que eu dava aquelas cochiladas, fechava o olho, não sabia se tinha passado 5 segundos, 5 horas ali. E aí, 2 horas, sim. tô eu sozinha aqui, daí tu pensa assim, eu sou a única no universo que tô sozinha essa hora acordada, né? Parece que tá todo mundo dormindo. E porque é Eu solitário, vou até a alimentação muito, na madrugada é solitária, assim, é. muito. Eu acho que na vida é meio solitária, assim, porque a criança muitas vezes adormece no seio da mãe durante todo o processo de amamentação. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava numa festa de aniversário do meu cunhado e eu estava no quarto de cima, botando a minha filha para dormir, amamentando, e aí eu ouvi a galera cantando parabéns e eu falei, poxa, nem me esperaram, mas é que a gente está numa fase que a gente parece que está em outro mundo, a gente se sente esquecida, a gente se sente sozinha. Eu vou aproveitar, vou dar uma dica de um livro maravilhoso para se ler no pré-natal, chama 60 Dias de Neblina. É um livro incrível. Depois a gente pode deixar o link. Bem vida real, para quem gosta de ler vida real. É um livro que te abraça e você não se sente sozinho. O que eu fazia, eu abria a janela e ficava olhando nos outros prédios alguma janela que tivesse com a luz acesa. Eu falo, não, alguém também está passando por isso. E uma coisa bem legal, se a gente tem amigas ou conhecidas com bebês próximos, na madrugada tinha diversas pessoas que eu conversava, e aí, como que tá? Você tá amamentando? Então, a gente sentir que não está sozinha é muito legal. E dentro de casa também, porque a gente vê que em muitas, acho que vem mudando a relação do pai com a amamentação e com os cuidados do bebê. Mas em muitos casos ainda a mulher fica sozinha na função da noite, né? Porque não é só amamentar, precisa trocar a fralda desse bebê às vezes, precisa deixar o bebê um pouco em pezinho, precisa botar o bebê no berço. Tem coisas que não é só a mãe que poderia fazer, né? Então eu acho que às vezes até essa falta de apoio dentro de casa faz a mulher se sentir ainda mais sozinha, né? Sim. Não, agora você estava falando
um parabéns sozinha amamentando. Eu lembrei que uma virada de ano eu passei amamentando sozinha no quarto, Sim. fogo de artifício, feliz ano novo, aquela coisa arada. Eu disse, meu Deus, eu olhei assim pra minha feliz ano novo, é nós aqui, né? Sim, Porque, e socialmente é difícil amamentar. sim, Socialmente é difícil amamentar. É, parece que é feio você botar o seu peito para fora e amamentar em público. Não em todos os lugares, eu acho que eu tenho mudado. Mas eu já me senti desconfortável várias vezes. Principalmente com crianças maiores, né? Eu amamentei até 2 anos e meio. Quando a minha filha já estava maior, vários olhares assim, falava, gente, enfim, né? Bem, então eu acho que é papel mesmo de todos nós como sociedade apoiar mais a amamentação, porque já é um processo difícil, de uma doação tremenda. Aí você tá no local público, o seu filho quer mamar, você ainda tem que ficar aguentando aqueles olhos tortos. sim. Então eu falo que, olha, eu acho que você amamentar é um ato de resistência, porque tem muita coisa que rema contra. Acho que tem mudado, a gente tem falado mais sobre isso, e esse mês é super importante e importante falar no Agosto Dourado, às vezes a gente vê uns posts que eu acho que deturpam um pouco a ideia desse mês. Eu digo assim, o Agosto Dourado não vem para julgar quem não pôde amamentar por algum motivo, julgar quem decidiu não amamentar. Tá tudo certo, cada um tem sua história, cada um tem suas dores, a sua realidade. O Agosto Dourado não é para dizer que a mãe que amamenta é mais mãe do que quem não amamentou por algum motivo. Esse mês é para a gente olhar para essas baixas taxas de amamentação e ver o que pode ser feito para mudar isso. Porque é inegável que o leite materno é o melhor alimento para a saúde da criança. Claro que a gente tem que olhar todo o entorno, né? Então, eu acho importante a gente trazer a essência desse mês, que eu acho que às vezes é um pouco deturpada, sabe? Sim, e até a questão do. Eu, né, até falo do Agosto Dourado, mas eu não faço muito. Não solto fogos, né? Vamos dizer assim, né? Que a gente vê que esse mês está bombardeado as redes aí falando disso. Mas eu acho que é o ano inteiro, né? E ser mãe, ou mais mãe ou menos mãe, se amamentou, tá amamentando em materno exclusivo, não é o significado, sabe? Eu acho que toda mãe pode usar a amamentação, né? Trazer suas dificuldades, não amamentou exclusivo. Por que não amamentou exclusivo, né? Qual foi a tua dificuldade, teu desafio, tuas dores, né? De que forma tu pode ajudar outras mães a não passar por isso? Eu acho que o Sim, amamentar vai muito além de você e seu bebê, né? Vai de compartilhar. exato. E falando, por exemplo, quem está aqui na live, compartilha essa live com outras mães, né? Talvez você não esteja amamentando ou esteja, e alguma palavra que a gente fale aqui faça sentido para essa mãe e possa mudar, né? Essa dinâmica da amamentação que está em casa, uma futura amamentação, porque eu falo sempre que as mães dizem, né, ah, eu amamentei o primeiro, não consegui amamentar agora. Então, ela se auto-intitula que uma vez teve algum problema que não deu certo, Sim, próximo sim. de novo. Então, não existe isso, sabe? Você vai ser E a outra. gente ouve muito na maternidade, ou às vezes na hora do parto, às vezes eu já escuto. O meu primeiro filho eu não amamentei. Será que pode deixar uma fórmula prescrita? Se não der certo, eu falo, calma, é outra história, é outra gestação, Sim, né? Então, isso é muito importante, isso também, porque uma amamentação pode ser completamente diferente de outra com a mesma mulher, né? exato. E assim, vai ser, eu falo sempre, a gente é a mesma mulher, mas a gente é outra mãe, né? A gente teve uma experiência com um bebê que era outro bebê. Então, não compare, ah, mas o meu primeiro não quis pegar meu peito. Talvez esse queira, basta você dar oportunidade para ele pegar, né? E não já intitular que o primeiro não mamou, então não vou nem oferecer, já, né? Já pede a fórmula aí para pediatra no nascimento, porque o primeiro não mamou. Então, dê a oportunidade, né? E mais do que dar a oportunidade, se agarrar na possibilidade, né? Que você é capaz de fazer diferente. Tentar Exatamente. treinar todos os dias, a cada mamada, a mudança do processo, né? Essa história, e não levar essa história para frente, né? Exato. E eu acho essa frase que as mães usam com frequência, eu não consegui amamentar o meu filho. Isso é uma carga muito grande.
nas costas da mulher, né? E na maioria dos casos, as famílias que eu atendo, eu não consegui amamentar. Por quê? Por que que a sua amamentação não rolou? E eu acho que o nosso papel como profissional é levar informação. Por quê? Foi uma confusão de bico? Foi porque você teve que voltar a trabalhar e na escola deu fórmula de mamadeira? Ou a pessoa que ficou, funcionou a mamadeira? Né? Eu vejo que as pessoas nem entendem o porquê que a outra amamentação não fluiu. E essa questão da informação, de levar a informação, de deixar as coisas claras para que as famílias entendam, desmistificar a amamentação. Isso é o nosso papel como profissional e eu acho que há bastante falha em relação a isso, sabe? Eu falo que você ser um profissional pró-amamentação dá trabalho, demanda tempo, demanda energia. Energia na consulta, energia depois em casa, auxiliando essa família. Não é fácil para a gente também, né? É uma luta diária nossa também, em prol da amamentação de outras mães. Então, eu acho que o nosso papel como profissional não só apoiar, mas levar informação para que essa família tome as decisões que bem entender, porque só a gente sabe o que funciona na nossa casa, ninguém tem que ser julgado por nós, por nada, mas que a gente entenda, tá? Eu estou fazendo, estou tomando essa decisão, mas essa decisão pode causar isso, isso, isso. Tô de boa com isso. É o que eu acredito e é o que funciona para mim, tudo certo. Mas isso no futuro de eu não conseguir amamentar, mas por quê? O que aconteceu? As mulheres nem sabem, nem foram informadas, nem foram orientadas, nem entendem bem o que aconteceu. E isso é muito ruim. Então, essa falta de informação já auxilia bastante o insucesso numa próxima amamentação, né, dessa mulher. E aí dela e das próximas, né? A gente sempre comenta, né? A gente, como toda mulher mãe, né? Toda mulher quando é mãe, vê outra mulher grávida, outra mulher que está amamentando, dá um pitaco natural. Sim. Quem tá aí na live já ouviu um pitaco de ou já deu também, porque é natural, gente, né? Que dá ajuda, né? Mesmo que lá que a pessoa não peça. E é nessas horas que talvez se perde o caminho que tem que ser trilhado. E é importante, por isso que é importante a mãe saber onde eu quero, como que eu vou até lá, né? E identificar no caminho, né? Certa amamentação, por quê? Foi um de silicone que eu coloquei no momento errado e não já programei a retirada, né? Porque a gente sabe que ele pode ajudar e pode prejudicar. Mas será que foi isso? Né? Como que eu posso fazer diferente? Então, detalhezinhos, né, que no dia a dia acaba passando e os meses vão passando, o processo vai mudando, né? Porque cada mês é um desafio novo na amamentação. O bebê vai mudando, E a, muito. e a indústria do desmame é muito forte, né? A indústria do desmame é forte. Melhorou, né? Antigamente a gente tinha até propagandas de formas, mas você vai na farmácia, tem umas chupetas maravilhosas com bichinhos coloridas. São fofinhas. Aí você vai olhar, tá em letras miúdas atrás. Isso pode interferir na amamentação e causar outros prejuízos para o bebê. As fórmulas estão lá expostas naquelas latas douradas, Não, esses dias eu fui para chamativas. uma prateleira gigante, assim. Para cada lado da prateleira era uma marca, né? Uma indústria. E aí eu falei, gente, olha só, tem mais tipo de fórmula aqui do que for no mercado, é marca de Sim. leite condensado, por exemplo. Tem muito mais E opção. tem algumas farmácias que tem um É cantinho da melhor. amamentação. Tem umas farmácias que tem um cantinho com um coletor, uma bomba. Você encontra isso na farmácia, mas é no cantinho escondido, empoeirado. Aí na frente as chupetas e as fórmulas estão ali coloridas, esperando pais exaustos e procurando ajuda, né? Então, o negócio é muito mais embaixo, né? Do que, só eu tava. Os pais estão exaustos, estão cansados, estão sem auxílio de rede de apoio, estão sem auxílio de profissionais que realmente apoiam e orientam essa amamentação. Então, não é tão simples quanto a gente escuta por aí, né? E realmente a indústria do desmame é forte, infelizmente. Sim. Que traz dinheiro, né?
Sim. Traz Eu, dinheiro. esses tempos teve, né, que eu tenho as bombinhas que aluga. E aí, esses dias, um pai chegou, alugou por um mês e devolveu, porque ele disse que era muito caro, que não, né? E a mãe precisava aumentar a produção, tava fazendo estímulo. E aí, eu mesmo, daí, né, eu não me meto, algumas vezes me meto, porque depende da receptividade da pessoa, né? O que ela quer ouvir, o que ela quer. E daí ele falou, a gente a gente vai ficar complementando com fórmula. E eu, né, ok. Mas o que a gente não vê, né? A gente, falando dessa questão da indústria, eles não vendem há quanto tempo vai dar a fórmula, né? E às vezes os pais se iludem, ah, não, mas uma lata está durando uma semana, 15 dias. Só que a longo prazo, Agora, né? Daqui a pouco vai durar 3 dias. o bebê aumenta a demanda e essa lata vai começar a durar Tá? 3 dias, um dia, dependendo do tamanho da E lata. a gente está falando de pessoas que podem comprar uma fórmula. Exato. A galera que não tem nem dinheiro para comprar gás em casa, que é a realidade do nosso país, e essas mulheres não têm apoio familiar, não têm apoio profissional, tem outros filhos em casa, a demanda da casa. Como que essa mulher vai passar um dia com essa criança no peito? Não dá. Sim. Essa mulher não vai comprar fórmula. Essa mulher vai dar um leite de caixinha, um leite em pó, sei lá o quê. Então, a realidade são muitas coisas sociais, né? E eu falo assim, eu trabalhei muitos anos no SUS, desde que a minha filha nasceu, eu tô só na rede privada, mas é gritante, assim, a diferença da realidade que a gente vê. Se na minha realidade hoje eu já tenho dificuldade, né? A gente já vê uma dificuldade com a amamentação, imagina a grande massa onde as pessoas têm dificuldade de comprar alimento em casa, então é muito difícil. E uma questão importante também é o retorno ao trabalho dessa mulher, né? A forma de trabalho CLT faz as mulheres voltarem ao mercado de trabalho com 4 meses. Para mim é um absurdo, porque a recomendação é manter o aleitamento materno exclusivo por 6 meses. Inclusive, acho legal a gente falar aqui que, por lei, essa mulher tem direito de uma prorrogação da licença maternidade para amamentação. Então, a gente tem duas situações. Você tem que falar com o pediatra de vocês. Caso você esteja amamentando, o pediatra faz uma carta dizendo que esse bebê está em aleitamento materno exclusivo. E, por lei, a sua empresa tem dois caminhos. Ou eles têm que prorrogar a tua licença por 15 dias, ou você tem direito a sair, se eu não me engano, 1 hora mais cedo do trabalho, ou ter um momento ali de 1 hora para que você possa amamentar o seu filho. As pessoas não sabem disso, não é interesse do governo que as pessoas saibam. E é importante a gente divulgar essa informação. Então, se você tiver que voltar ao trabalho com 4 meses e o seu está amamentando o seu filho, converse com o seu pediatra. Ele faz essa carta. Tem empresas que se leva no RH, tem empresas que é direto no INSS, né? Vai variar de cada empregador, mas isso é lei e é direito da mulher. Então, tem essas duas situações. Ou você vai sair mais cedo, até os 6 meses de vida do bebê, se eu não me engano, ou são 15 dias de prorrogação da licença maternidade, que não resolve a situação, né? Mas já é alguma coisa e as pessoas não sabem disso. Eu Então, falo, acontece que essa mulher volta a trabalhar cedo. é, Vai deixar eu essa falo, criança com quem? aí começa um outro. Difícil. Eu falo sempre para as mães, se vai optar, pensa na logística, né? Que às vezes elas optam por sair 1 hora antes e aqui em Floripa, fica no trânsito. Então, gente, pega de repente, talvez faça a extração no trabalho, né? Pega essa 1 hora de vida durante o dia para fazer ações para não Sim. distração, né? Tem que ver qual que é a tua necessidade, qual que é a tua atividade do trabalho, vai poder fazer essa extração, manter o aleitamento, Isso é porque muito difícil, né? é incoerência, né? Dos 4 meses. Porque a mulher passa o dia todo fora. Se você Exato. passa o dia sem estimular a mama, a tua produção vai cair. Só que às vezes essa mulher trabalha numa sala cheia de homens ali. Como que essa mulher vai ordenhar? Será que ela tem um local para armazenar esse leite? Na maioria dos locais não tem. Exato. Eu tive o privilégio de dar plantão dentro de uma maternidade onde eu tinha à disposição um local para guardar o meu leite, né? Onde as mamães guardavam o leite no hospital. Eu pegava um tempinho ali que eu tinha no plantão, em vez de descansar, eu ordenhava, mas eu tinha um local que eu conseguia fazer isso.
Isso não é a realidade das mulheres. Então, essa mulher vai trabalhar precocemente, sem condições ali de conseguir ordenhar o leite. Uma bombinha de extração não é barata. A bombinha elétrica é mais 1000 vezes mais confortável, pelo menos para mim foi mais confortável. Não é acessível para todo mundo, mesmo a manual. Ordenhar manualmente, tem mulheres que têm facilidade, mas geralmente não é fácil você fazer ordenha manual. Então, ter uma bombinha não é barato para a maioria das pessoas. O local de trabalho não facilita, não é um local adequado, não tem local adequado para essa mulher se sentir à vontade, né? Ter o seu não tem privacidade para fazer isso, não tem um local que ela possa armazenar esse leite para oferecer para o filho enquanto ela está trabalhando. Então, isso já interfere na produção de leite. Aí, esse bebê, eu não sei como funcionam as creches. Existem muitas escolas, inclusive creches públicas. Eu tenho alguns pacientes que estudam em creches municipais, onde a mãe deixa o leite, mesmo quando é preciso dar a fórmula, é dado em copinho, em colher dosadora. Então, isso é possível em algumas instituições. Não sei como funciona num geral, né? Mas será que quem vai ficar com essa criança vai se adaptar com uma colher dosadora? Às vezes deixa com a avó, é uma pessoa mais idosa. É mais trabalhoso você dar na colher dosadora. Se fizermos aqui em casa, é muito mais trabalhoso. Será que esse cuidador vai conseguir, vai se adaptar? Como será que vai ser na escola? Então, a chance do desmame acontecer depois do retorno ao trabalho, dependendo da situação, é muito grande, infelizmente. Então, tinha que mudar, né, esse tempo de licença maternidade, porque é um absurdo, não faz sentido nenhum, né? Sim. E aí, nessa etapa, um diferencial é o pai participar. Sem Então, dúvida. com uma família que eu achei muito bacana. Eles vieram 2 meses antes falar comigo como é que faz. Aí expliquei, né? Fizeram tudo, organizaram. E na volta, efetivamente, eles se organizaram, né? Porque daí ela conseguiu férias na volta da licença. Então, ela conseguiu ficar 5º mês em casa com o bebê. E a 5º para o 6º, o pai que pegou férias. Então, do 5º para o 6º mês, o bebê tá com o pai em casa. A mãe não trabalha. O bebê só vai Sim. uns 6 meses para a escola. Ou seja, é um período a mais que tanto a família fica mais junto, né? Consegue se reorganizar. O bebê entra numa outra fase, que daí já vai com a introdução alimentar. Então, né, já facilita esse processo da escola também, né? Aceitar a dinâmica. E como tu falou, tem escola que não aceita dar uma colher. Imagina, já tem 2, 3, 4 bebê para cada professor. Vai perder quanto, né, tempo, né? Uma colherinha para um só. Eles não querem isso, né? Não tem estruturas escolas. E aí Sim. começa a questão, não, só com mamadeira. E aí começa aquela introdução, né? Do que a gente fala que não precisa. É mais E é difícil, mas muito importante em relação ao retorno ao trabalho, se organizem antes, né? Eu sempre falo para as mães, olha, 1 mês antes de você voltar a trabalhar, a gente vai focar a consulta na sua preparação ao trabalho, emocional, de ordenhas, né? A gente, inclusive, tem várias consultoras em amamentação e que fazem esse trabalho de preparação para o retorno ao trabalho em casa, é incrível, me ajudou bastante, mas se organizem 1 mês antes. Quem, né? Antes mesmo de 1 mês, quem vai ficar com essa criança? O cuidador deve começar a fazer pelo menos umas 2, 3 semanas antes o treinamento com outra forma. Porque se você vai voltar, vou voltar a trabalhar amanhã vou mudar a colher dosadora. Vai dar BO. A criança só mamou no seio até ontem. Então, quem for e quem tem que fazer esse treinamento é o cuidador. Eu falo para as mães, com você é só na teta. Quem vai fazer esse treinamento é a babá, é a avó, é o pai, quem for ficar com essa criança. Então, treinar várias formas, colher dosadora, copinho, copo de bico rígido, enfim, que o profissional te indicar, mas que esse treinamento seja feito pelo menos umas 2 semanas antes da mãe voltar a trabalhar. E que a mãe se organize há mais tempo que isso com as ordenhas, para que ela se ajuste ali com o uso da bombinha. Voltar ao trabalho não é fácil emocionalmente para a gente, para mim foi muito difícil. Para a maioria das mulheres é. Então, se a gente volta, já é estressante para a gente voltar ao trabalho. É desafiador. Se a gente volta sem essa preparação, e a gente vê muitas vezes, eu vou voltar a trabalhar semana que vem. E aí fica aquela correria,
e às vezes, poxa, ele não pegou a colher, não pegou o copinho. Porque foi feito isso depois do retorno ao trabalho. Então, se organizar antes, com tempo, com calma, também aumenta bastante a chance de sucesso depois no processo, né? E fica mais tranquilo, né? Eu já tive mãe que chegou e, eu volto ao trabalho amanhã. Eu disse, meu Deus, de eu ficar desesperada, sabe? É quase, né? Vamos lá que eu vou tentar ter. Porque precisa ter esse auxílio, essa adaptação. Sim. E aí, quando a mãe faz antes desse período adequado, né? Eu gosto de falar assim, pelo menos 2 meses antes já começa a pensar efetivamente na logística, né? Quem vai cuidar, quem vai cuidar, escola, ver, já faz essa procura. Tem que achar uma escola, talvez, que precise deixar integral, meio período, mas você precisa conhecer a escola, né? Confiar. Então, já começa com calma aí nesse processo, porque às vezes deixam tudo para a última hora, escolher escola, tirar leite, fazer toque, adaptar o bebê como vai receber, treinar a pessoa, então acaba ficando tudo junto, mais a questão de ficar longe, que é o principal emocional, né? Ficar longe. É como se a mãe perdesse, né? Ficou grudada 9 meses dentro dela, mais 4 juntinho. Então, se não faz essa adaptação, os primeiros dias são de enlouquecer, porque daí tem mais dinâmica do trabalho, né? Focando, correria. Então, responsabilidades, né? Que mais responsabilidades você tem. É punk. Então, Que você pensa, essa mulher tem 4 meses em casa, aí passou 3 meses, meu Deus, eu já tenho que me organizar ao retorno ao trabalho. Você recém saiu do puerpério, tá tudo ali à flor da pele, é difícil. Por isso a importância de ter gente ao redor. Vamos começar a se organizar. O que a gente pode fazer, né? Porque é difícil pra gente. Eu ficava contando as semanas, meu Deus, daqui 2 meses eu vou voltar a trabalhar. É difícil pra gente. Então, a gente fica meio na negação que a gente vai voltar a trabalhar e também, às vezes, por isso a gente vai postergando. Só que deixar tudo para a última hora, é importante a gente falar que a realidade da maior parte das famílias, as crianças irem para uma escola. E quanto mais cedo as crianças vão para uma creche, maior risco de quadros virais, da criança adoecer. Então, a gente tentar organizar para manter esse aleitamento materno é mais importante ainda com uma criança que vai precocemente para a escola e já vai estar ali exposta a mais quadros virais, a mais doenças, né? Então, é mais importante ainda a gente tentar manter ao máximo o aleitamento materno para que a criança esteja mais protegida, né? sim. E tem aquele outro desafio também, né, Marisa, que é a volta ao trabalho que não volta, né? Tem aquela mãe que acaba tendo a difícil escolha, né? Volta ao trabalho ou fica na maternidade integralmente, né? Fico como mãe. Então, esse a também gente perde um pouco a identidade, né? Total. Então, E eu eu posso acho que dizer não há uma sensibilidade dos empregadores no geral com essa mãe. assim, Não há, sabe? É bem difícil. Infelizmente. sim. Se eu pudesse dar uma dica para mães, o bebê já começa a pensar nessa dinâmica. Realmente eu vou voltar para o trabalho depois. Até antes de ganhar o bebê, se possível, É, né? é. Eu Mas é que falo assim, o filho é o maior projeto da nossa vida, né, Andressa? Eu brinco assim, poxa, a gente vai comprar um carro, vai, sei lá, alugar uma casa. A gente pesquisa tanto. Será que esse bairro é para mim? Será que esse carro é para mim? É que ter filho é um amor tão grande que você fala, eu quero isso para minha vida, eu vou ter, mas tem tanta coisa. E também cabe isso. Eu sei que socialmente não é muito aceito a gente falar isso. Será que ter um filho é para mim? Eu tenho várias amigas que não querem ser mães. Eu, por exemplo, eu sempre quis ser mãe de um filho só. Não quero ter mais filhos. E sofro bullying por causa disso. Porque socialmente é melhor aceito você ter 2 filhos, enfim, né? Então, tá, eu decidi quero ter um filho, estou bem emocionalmente para isso, sozinha, com meu parceiro, enfim. Como que eu vou organizar a minha vida depois? Porque depois que a criança chega, é muito mais difícil a gente pensar nesses detalhes. E mesmo a gente organizando, o negócio é tão louco depois que a criança chega, que às vezes nada do que a gente planejou sai como planejado. Então, quando a gente não tem planejado, isso é mais desesperador ainda pra gente, né? E não falando só na amamentação, mas em tudo.
né? Porque a nossa saúde mental é muito importante também. A gente já tá cansado fisicamente, com privação de sono. Então, com um monte de coisa para pensar. Então, quanto antes a gente pensar, se organizar, ver o que cabe na nossa vida, o que cabe na nossa realidade, o que funciona ou não, quanto mais antecedência a gente pensar nisso, é melhor, né? Fica mais leve, né? Eu sempre falo Sem que, dúvida. que para a amamentação, a maternidade, a calorização, é claro que a gente não sabe o que a gente vai passar, né? Principalmente mães de primeira. Não. A gente não sabe, né? Talvez é gravidinha que levanta a mão para saber. Eu acho que a gente nem imagina. Exato, não consegue nem imaginar o que a gente está falando, talvez aqui desses A desafios. gente nem imagina. Mas quando estiver passando, fica tão mais leve se tu souber, né, em que etapa tá, como que é. Porque pode ser leve, pode ser fácil, mas precisa ter informação, precisa ter programação, né? Sim. Saber o trabalho, eu sempre falo, a organização é bem antes, né? Então, a primeira coisa é pensar, eu vou voltar ao trabalho ou não vou? Ah, eu vou voltar. Eu quero continuar amamentando. Então, o que que eu preciso fazer? Quem que eu preciso procurar? Que dinâmica eu preciso fazer? Que rotina eu preciso seguir, né? Para dar certo e ser mais fácil. Ó, mais desafiador ainda é ser mãe e não ter dado certo o relacionamento com o pai da criança. Eu, por exemplo, se não tivesse minha mãe me ajudando, não sei como seria. Esse é um desafio, né? Ô, Não, Deise, eu vou falar como pessoal, porque eu tenho 2 irmãos. Isso aconteceu com a minha mãe, né? O meu pai nos deixou crianças e eu nem imagino o que ela passou com 3 filhos sozinha. Difícil. Eu tenho uma pessoa muito próxima também que o pai da criança, o bebê tinha 4 meses, ele disse que ter filho não é para mim. Vazou. E pra gente sempre é mais pesado. Eu falo assim, por mais que o pai seja incrível, eu graças a Deus sou muito grata ao meu marido e sei que se a gente não der certo, eu acredito que ele continuará sendo um pai incrível para minha filha, mas isso não é a realidade de muitas mulheres. E sozinha é muito mais pesado. E não é possível muitas coisas a gente sozinho, porque eu acho que a sociedade impõe uma carga em cima da mãe muito grande. No geral, né? Se a gente vê, tudo é culpa da mãe. Né? A gente vê uma mãe com sacola, com um maior aqui, o outro bebê no canguru, ela é mãe. Agora, um pai na praça com a criança, um pai no mercado, nossa, que pai maravilhoso, gente. Só falta jogar umas pétalas em cima do cara, né? Esse pai merece aplausos, essa mãe merece aplausos. Então, eu acho que tem muita coisa que precisa mudar. Acho que na cabeça da sociedade, para que as mães se sintam mais acolhidas e os pais sejam mais responsabilizados também. Eu percebo um movimento de melhora em relação a isso, do que a gente via, né? Por exemplo, na época dos nossos avós, o cara estava ali, né? Essa função era da mulher e o homem trazia dinheiro para casa, sei lá. Era essa dinâmica na maior parte das famílias. Mas a gente vive outra realidade hoje, né? E a gente tem que mudar a nossa mentalidade também. E não é fácil. Eu digo em casa, eu não passo isso hoje na minha casa, mas eu tive uma mãe que passou por isso, sozinha, e ainda essa mulher é julgada e apontada por coisas que acontecem e pouco se estende a mão para ajudar. Essas, não só as mulheres solo, as mães solos, mas no geral, acho que pouco se estende a mão. Cara, você tá com dificuldade na amamentação, o que eu posso te ajudar? Você quer que eu fique com o bebê para você pesquisar alguma coisa? Você quer que eu vá com você no médico? Você tá com dor? Quer que eu traga uma comida? Mais palpites e afins, que às vezes deixa a gente se sentindo até pior, mais cansado, mais culpado. É o que mais sobra, né? Então eu acho que falta sensibilidade da galera em geral, assim, não só em relação à amamentação, mas com famílias com filhos. Né? E acho que hoje a gente tem mais difusão de muita informação bacana. Acho que a tendência é melhorar, mas a gente precisa falar mais desse tipo de coisa, sabe?
Esses dias ainda estava conversando com meu marido. A gente conversando sobre, né, os filhos e tal, essa dinâmica, essas correrias, né? Porque é puxado, né, ter filhos, né? E aí a gente estava conversando e ainda falei, né? De nossa, se é difícil criar os filhos em dois, com pai e mãe, imagina essas mães, esses pais sozinhos, porque é uma carga bem pesada. E além Muito. de muitas vezes tu ter, não fazer o papel de pai ou fazer o papel de mãe, né? Mas tu tem que, em alguma hora, tomar uma postura de pai ou uma postura de mãe para, né, o filho respeitar e seguir as regras, né? Isso principalmente depois quando vão crescendo. Quando é bebê, essa dinâmica mesmo, né? De, nossa, tudo é eu, né? Que nem ela falou, ah, minha mãe tá junto. Nossa, ela não tá fazendo o papel de pai, tá fazendo o papel de tua mãe de te ajudar, né? E ela sabe Sim. o que é a carga da maternidade, né? O que é o cuidar, o que é estar amamentando, o que é ter parido, o que é acordar na madrugada, o que é ficar banho, rotinas, né? Que, que se multiplicam durante o dia, né? Que a gente fala nunca tem fim. Então, que bom que tem ela para te E é ajudar. uma demanda eterna, eu acho, você ter um filho, Exato. né? É uma jornada eterna. Eu estou velha, a minha mãe até hoje. Tudo bem que quando ela me liga, primeiro ela quer saber da Amanda, mas a parte disso, ela se preocupa ainda com a gente. Ah, você tá levando uma blusa, não esquece o guarda-chuva. Então, você ter um filho é uma responsabilidade e uma demanda emocional e um amor incrível, eterno, né? Você tem ali a grande tarefa de tentar criar um ser humano bacana, né? De tentar oferecer amor e uma estrutura no geral para que essa pessoa se desenvolva da melhor forma. E fazer isso sozinha, sem apoio da sociedade, do emprego, da família, essa mulher sozinha em casa. Então, tem muitas, né, orientações, por exemplo, o ideal é amamentar até 2 anos ou mais. A criança não deveria ser exposta a telas até 2 anos. Eu falo, meu papel como pediatra é orientar o que é melhor para essa criança. Mas como que está a vida dessa mãe? Será que ela não está sozinha em casa, com 2 filhos para cuidar, ou sozinha com o bebê, tendo que fazer almoço, cuidar da casa? Como que essa mulher vai conseguir estar ali o tempo todo com a criança? Então a gente tem que olhar para tudo isso, né? Como fazer para ajudar essa família a ter uma condição melhor emocional, de estrutura, né? Eu acho que tem. E mesmo o pai e a mãe, quando o pai tá ali, ou a companheira, enfim, tá ali. Não gosto da palavra ajuda, participando, porque a avó ajuda, o familiar ajuda, o cônjuge participa. Ou se não é cônjuge, não está em relacionamento, enfim, participa com a responsabilidade igualmente da mãe, assim deveria ser, né, teoricamente. Mas esses pais precisam de ajuda também. Nem que essa ajuda seja, cara, como vocês estão? O que a gente percebia muito, a Amanda tem uma demanda à noite muito grande, sempre teve. Às vezes eu ouvi de familiares, cara, a gente não tá afim de encontrar vocês porque vocês reclamam muito que estão cansados. A gente ouviu isso. A gente percebeu que a pessoa estava evitando encontrar a gente. Depois eu falei, cara, por que a gente não se vê mais? Ah, é porque vocês estão cansados, aí é pesado encontrar vocês. E essa pessoa tem filhos mais velhos. A gente às vezes só quer ser ouvido, sabe? Cara, eu passei por isso, eu entendo. Né? Vai melhorar. O que eu posso fazer para te ajudar? Quer que eu fique com ela uma meia horinha para você sair tomar um café? Né? Eu acho que. E eu falo isso na amamentação também, né? E o sucesso da amamentação depende de tudo isso também que a gente está falando, de todo esse entorno, né? Falei demais, né? Olha, Falei demais. aqui a Cake Cherry, é isso? Larguei tudo para cuidar da minha bebê com 40 anos, com 3 filhos. E é assim, ó, que é uma baita mulher, pode ter certeza. O pai nos deixou com Com 4, 40 anos, não planejei o pai deixar a família, não é fácil. nos deixou com 4 dias de nascido. O Meu problema é que muita Deus. idade para ter filhos e não fazem nenhum planejamento.
nem plano para amamentação, escola, creche. Às vezes falta planejamento mesmo. Não é fácil. Ter um filho não é fácil. É maravilhoso, mas não é fácil. E antigamente o povo falava, né, que se precisava de uma vila toda para criar uma criança. Hoje a gente está nas nossas casas, na nossa rotina, e a gente tem que se virar sozinho ali, e é muito mais difícil. Então a gente precisa se ouvir mais, se apoiar mais, se respeitar mais, se ajudar mais na medida do possível. E isso vai ajudar no sucesso da maternidade, da paternidade, da amamentação de todo mundo, né? É. E é. E muitas vezes, né, a gente tinha até falado um trecho antes, falar com outras pessoas que estão na mesma etapa, né? E é que você falou, tem amigos que os filhos são maiores e não querem mais porque a gente está cansado. Então, assim, ter essas pessoas, né, que estão na mesma fase, na mesma etapa, nos fortalecem, porque a gente sabe que não Abraça a gente, né? Não é só comigo, eu não sou o único ser do mundo nesse instante que está passando por isso. Que injustiça é essa, né? A gente sente, né, naquela inferioridade, né? Então, quando tu sabe que lado a lado contigo pelas mesmas coisas, isso fica mais leve, né? Tu consegue fazer a troca, talvez o que tu fale, a outra pessoa te escute, né? Às vezes é que nem tu falou agora há pouco, que a gente quer só falar, né? Abafar. Então, assim, E grupos. trocar experiências. Às vezes a pessoa vai falar, poxa, eu tô fazendo assim com o meu bebê, tá funcionando. Essa troca de experiências é muito enriquecedora também, é muito bom. Sim. Aí eu falo sempre, gente, grupo de mães, tem no Facebook, tem no Telegram, WhatsApp, porque sempre tem outra mãe que está na mesma fase, na mesma etapa, que pode te ajudar de alguma forma. Então, essa troca é bem importante e fica leve, né? A gente não se Sim, sente solitário. sim. E Ai, acho que precisaria ter grupos de pais também, né? Eu vi sim, que tem um pai que os homens em geral são mais fechados, né? Às vezes o meu marido fala para mim, cara, eu tô cansado também, tô exausto. E eu acho que não tem, nunca vi falar de um grupo de pais, porque talvez não seja socialmente legal você estar num grupo de pais falando que você tá cansado, porque você ficou com teu bebê de madrugada. Então, esses pais que também estão cansados também precisam ser ouvidos, precisam ser acolhidos também, né? A família toda. sim, Mas eu acho que a gente falar sobre isso é muito importante para trocar ideia, para a gente dividir experiências, as nossas histórias. Isso é muito legal e para a gente poder olhar, poxa, tem uma amiga que está amamentando agora, tem uma família que eu conheço de amigos que estão com um bebê pequeno. Amanhã eu vou mandar um zap perguntando se eles precisam de alguma coisa, sabe? Então, todo mundo tem um conhecido que dá para, pô, como que você tá? Tá tudo bem? Nossa, eu ficava tão feliz quando amigos me mandavam, tá tudo bem, Marisa? Como que você tá? Antes de perguntar como a Mandinha está. Então, né, se ficar isso de recado aqui já é muito legal, né? A gente já se sente muito acolhido, só de receber essa pequena atenção já muda o nosso dia. sim. O meu marido é um paizão, né? Super paizão. E aí tem amigos, amigos que têm filho e tem amigos que, né, não optaram pela maternidade, pela paternidade. Só que ele é aquele pai que faz a campanha da maternidade. E aí ele faz a campanha para os nossos amigos. Não, cara, tem que ter é bom, não, não, não. A gente vai ter medo, mas é bom, pode ir. E é isso, Sim, sabe? Essa troca, saber que pode ser pai, que pode ser mãe, mas que se fizer essa troca, as pessoas vão. Às vezes é muito mais do que, além de tu falar, é o que a pessoa vai sentir com o que tu fala, né? Então, essa troca, esse ouvir, faz diferença, faz sentido as pessoas, né? Facilita, deixa mais leve. Então, e é com o por isso. passar do tempo, né, Andressa, fica mais gratificante. Eu falo, calma, gente. É que nesse momento vocês estão com o bebê que pouco interage, né, um recém-nascido. Tem dias que eu tô, Senhor, um avião para me levar para Europa, uma semana somente eu.
Aí a minha filha vem, posso te dar um beijinho? Eu já fico, pode, já fico, não, já não quero mais ir para Europa, somente eu. Então, quando a criança, o bebê já começa a sorrir, já começa a interagir mais, a gente continua só o bagacinho da vida. Mas essa troca maior deixa mais gratificante, deixa mais legal. E por isso esse início é tão difícil, porque tá tudo muito novo. E é uma criança totalmente dependente que pouco consegue interagir ainda com a gente. Apesar de já ter todo o sentimento de uma pessoa de 50 anos, né? Mas é mais desafiador pra gente. Então, a gente sempre precisa de apoio, mas nesse início ainda mais. Vamos ajudar os pais no puerpério. O homem também tem puerpério. A companheira dessa mãe também tem puerpério, né? A família que está ali ajudando também está no puerpério. Então, quem está de fora está um pouco mais descansado, um pouco mais organizado. O que puder fazer para ajudar, uma palavra, um zap. Olha, o melhor presente para quem está no puerpério é comida. Mandem cestas de café da manhã. A gente Sim. sempre aceita. Mande ser. Né? E é muito legal. É uma mão na roda, né? Ajudar essa parte, porque a mãe às vezes está lá na correria e esquece de comer, aí o pai não sabe o que faz, se ajuda, se o que faz. Então, é uma mão na... Eles ficam muito perdidos também, né? E Eles para ficam eles, muito perdidos. eu imagino, né? Eu digo, só pai pode falar. Acho que o Zé que tá aí na live, o Zé que vai Ô ser Zé, pai. que temos que combinar depois, logo em breve, com a chegada da neném, uma live de paz aqui. Por que Sim. não? É importante. Eu ia dizer, ele tá no sentimento de pai de gestação ainda, né? Daqui a pouco já tá no colo. Então, se para nós, eu falo por mim, Andressa, quando eu descobri as gestações, a primeira foi bem planejada, a segunda foi planejada, mas não no tempo que veio, né? E, e aí a gente leva um susto, né? Quando a gente realmente descobre Sim. positivo, ok? Uma coisa é tu querer outra, e sonhar, outra não, agora realmente aconteceu, né? Tu leva aquele, ai, tô pronta, será que eu tô pronta? Vou dar conta? E a gente só vai saber Sim. a dinâmica, né? Não é no, não tá E escrito. cada bebê é único. Claro que a gente tem que ter informação de tudo. Sim, Eu falo assim, eu falo assim, aproveitando, gente, leiam sobre esterogestação antes da criança nascer. O que esperar desse bebezinho em casa? Mas cada bebê é único, como nós somos únicos. Cada bebê vai ter a sua demanda, a sua personalidade, né? A gente só vai saber o nosso caminho a trilhar com o nosso filho quando ele chegar. E com o passar dos meses, dos anos, né? Então, quem tem mais de um filho já tem histórias únicas com cada filho, né? Então, a informação auxilia muito, mas a gente, se possível, cuidar do nosso coração, da nossa saúde física e emocional para lidar com tudo isso é essencial. É muito importante, porque senão a gente surta mesmo. A sim, gente tem mini surtos no dia a dia, né? Mas isso aí tá dentro do normal. sim. Se alguma mãe não surtou ainda, tá mentindo, vai toda mãe tá surtando Sim, sim. na maternidade, Fake news. sair correndo, pegar um avião e ir pra Europa, né? Qualquer coisa, porque tem momentos que são mais intensos mesmo. Ó, Sim. quase, hein, Zé? Já, já. Então, querido. Aí é isso. Tinha alguma dúvida lá nas caixinhas? Falei tanto, meu Deus, Senhor. Eu não fiz a pergunta em si, mas eu falei o assunto. Aí a gente acabou abordando, tá? Tô aqui olhando na. Bem. Então tá, Marisa, adorei a live. Obrigada. Fico à disposição para quem. Depois eu vou dar umas dicas. Tem um pai no Instagram maravilhoso. Ele tem um Instagram de vida real de pai. Vou te passar depois, Zé. Desse livro que eu falei, vou repetir de novo: 60 Dias de Neblina. Se quiserem também, eu passo o link da editora onde eu comprei. É um livro bem legal para o puerpério. E fico à disposição para novas lives, se quiserem, para dúvidas. Podem falar comigo pelo direct, o que precisarem. Então tá bom. Caiu minha luz, apagou. Meu Deus, eu vou parar de falar mesmo. Já parei. Obrigada pelo convite, viu, Andressa? Ei, Conte comigo o que precisar. tá Um bom. beijo. Gratidão. Tchau, pessoal. Obrigada.
Até a próxima. Tchau, tchau.